O Peregrino, capítulo 4. Então, enquanto o cristão entrava, o homem o puxou com força. Por que isso? Perguntou o cristão, surpreso. A pouca distância daqui, ergue-se um poderoso castelo, cujo capitão é Beelzebul, respondeu o outro. De lá, ele e seus companheiros lançam flechas naqueles que chegam até esta porta, para que assim morram antes de entrar. Alegro-me e tremo, exclamou o cristão. Ao passar pela porta, o homem perguntou quem o havia mandado para lá. Foi o evangelista que me mandou vir até aqui e bater como fiz. E ele me disse ainda que o Senhor me orientaria sobre o que devo fazer. Diante de ti uma porta foi aberta, e nenhum homem a pode fechar. Começo agora a colher os benefícios pelos 2 perigos que enfrentei. Mas por que vieste só? Quis saber boa vontade. Porque nenhum dos meus vizinhos viu, como eu, os males que os ameaçam. Algum deles sabia que virias? Sim, respondeu o cristão. Minha mulher e meus filhos viram que eu partia e me chamaram, pedindo que voltasse. Também alguns dos meus vizinhos surgiram e gritaram repetidamente, chamando-me de volta. Mas tapei os ouvidos e segui meu caminho. Nenhum deles te seguiu para persuadir-te a voltar? Meus vizinhos, obstinado e inconstante, me seguiram. Quando, porém, viram que não conseguiam me convencer, obstinado voltou protestando, mas inconstante seguiu comigo por um trecho do caminho. Mas por que eles não estão aqui? Indagou boa vontade. Na verdade, vínhamos juntos, até chegarmos ao pântano do desespero, onde de repente caímos. Desencorajado, meu vizinho inconstante não quis continuar. Desse modo, saindo do pântano na margem próxima da sua casa, disse que eu poderia aproveitar por ele essa terra admirável. Então seguiu seu caminho e eu tomei o meu. Ele atrás de obstinado e eu até esta porta. Pobre homem, exclamou boa vontade. Acaso ele leva a glória celeste em tão pouca consideração que julgou não valer a pena enfrentar algumas dificuldades para alcançá-la? Sinceramente, se falei a verdade sobre inconstante, também devo contar tudo sobre mim, pois aí se verá que não sou nem um pouco diferente dele, admitiu o cristão. É verdade que ele voltou para casa, mas, do mesmo modo, desviei-me de minha senda e tomei o caminho da morte, porque dei ouvidos aos argumentos mundanos de certo senhor. Ah, então ele te interpelou? Pois sim, certamente ele te aconselhou a buscar alívio pelas mãos do Senhor Legalidade. Os 2 são grandes trapaceiros. Mas aceitaste seu conselho? Aceitei, até onde terminou minha ousadia. Saí à procura do Senhor Legalidade, mas ao chegar perto da sua casa, achei que a montanha que ali se ergue fosse cair sobre minha cabeça. Por isso, fui forçado a parar. Essa montanha foi a causa da morte de muita gente e ainda trará o fim para muitos mais. Que bom que escapaste sem ser esmagado por ela. Certamente. Na verdade, não sei o que teria acontecido comigo se por sorte o evangelista não houvesse me encontrado ali enquanto eu pensava sobre minha sina. Mas foi por misericórdia divina que ele veio até mim de novo. Do contrário, eu jamais teria chegado até aqui. Todavia, cá estou, que mais merecia ter encontrado a morte naquela montanha do que estar aqui conversando com o Senhor. Quanta graça me foi dada ao receber permissão para entrar. Não fazemos objeção a ninguém, não obstante tudo que tenham feito antes de chegarem aqui, pois de modo algum são lançados fora. Sendo assim, meu bom cristão, vem comigo que te ensinarei o caminho que deves trilhar, disse boa vontade. Olha diante de ti. Estás vendo esse caminho estreito? Essa é a senda que deves tomar. Foi aberta pelos patriarcas, pelos profetas, por Cristo e seus apóstolos, e é reta como uma régua. Esse é o caminho que deves seguir. Mas não há desvios nem volteiros que levem a se perder aquele que não conhece o caminho? Ah, sim, muitos caminhos que saem desse. São sinuosos e largos,
mas poderás distinguir o errado do certo, pois a trilha correta é reta e estreita. Em meu sonho, vi Cristão lhe perguntar ainda se ele não poderia ajudá-lo a retirar o fardo que levava às costas, pois não havia conseguido se livrar dele, nem poderia de modo algum fazê-lo sem ajuda. Boa vontade lhe disse: quanto ao fardo, contenta-te em carregá-lo até chegar ao local da libertação, pois lá cairá de tuas costas por si só. Assim, Cristão cingiu seus lombos e se preparou para a jornada. Boa vontade lhe disse ainda que quando já estivesse a certa distância da porta, chegaria à casa de intérprete, em cuja morada deveria bater, pois ele lhe mostraria coisas excelentes. Destarte, Cristão despediu-se do amigo, que lhe desejou que Deus o fizesse andar rapidamente em sua senda. Desse modo, Cristão prosseguiu até chegar à casa de intérprete, em cuja porta bateu repetidas vezes. Por fim, alguém apareceu e perguntou quem era. Sou um viajante, senhor, identificou-se Cristão. Um conhecido do bom dono desta casa enviou-me aqui para receber orientação. Peço, portanto, para falar com ele. Então, o homem foi chamar o dono da casa, que logo depois foi receber Cristão, perguntando-lhe o que desejava. Senhor, venho da cidade da destruição e estou indo ao Monte Sião, respondeu Cristão. O homem que guarda a porta me disse no início deste caminho que se eu viesse até aqui, o Senhor me revelaria coisas excelentes, que me seriam de grande proveito em minha jornada. Entre, vou te mostrar algo que te será proveitoso, convidou o intérprete. Mandou então seu servo acender a vela e fez sinal para que Cristão o seguisse. Levando-o a um aposento, mandou o servo abrir a porta. O criado fez o que lhe foi dito, e Cristão viu na parede o quadro de um homem de aparência muito austera. Seus olhos erguiam-se aos céus, nas mãos segurava o melhor dos livros. A lei da verdade estava escrita em seus lábios, o mundo estava às suas costas. Sua postura era de quem apelava aos homens, e sobre sua cabeça descansava uma coroa de ouro. O que isso significa? Indagou Cristão. O homem do retrato é um entre 1000. Pode gerar filhos, porque sente as dores do parto, e ainda amamentá-los depois de nascerem. E se o vês de olhos erguidos aos céus, com o melhor dos livros nas mãos e a lei da verdade escrita nos lábios, é para mostrar-te que o seu trabalho é conhecer e revelar coisas funestas aos pecadores. Por isso também o gesto de apelar aos homens. O mundo às suas costas e a coroa sobre sua cabeça mostram que, menosprezando e desdenhando as coisas mundanas, pelo amor que dedica ao seu mestre, certamente no próximo mundo será recompensado com a glória. Ora, prosseguiu o intérprete, mostrei este quadro porque o homem do retrato é o único a quem o senhor do lugar a que te diriges autorizou que fosse teu guia em todos os locais difíceis que possas encontrar pelo caminho. Portanto, presta muita atenção ao que mostrei e tenha em mente o que viste, caso encontres em tua senda alguém que finja te mostrar o rumo certo, quando na verdade estará indicando a trilha da morte. Então o intérprete o tomou pela mão e o levou a uma sala muito grande e empoeirada, pois nunca era varrida. Depois de examiná-la, o intérprete chamou um homem e mandou que a varresse. Quando ele começou a varrê-la, uma grande quantidade de pó se ergueu, fazendo o cristão quase sufocar. O intérprete dirigiu-se a uma jovem que ali estava. Traze água e borrifa um pouco na sala. Feito isso, a sala pôde ser varrida e limpa para o prazer de todos. O que isto significa? Quis saber Cristão. Esta sala é o coração do homem que jamais foi santificado pela doce graça do Evangelho, explicou o intérprete. A poeira é seu pecado original e suas perversões interiores que maculam todo o seu ser. Aquele que começou a varrer é a lei, mas a que trouxe água e a borrifou é a boa nova, o Evangelho. Ora,
Tu mesmo viste que assim que o homem começou a varrer, a poeira se ergueu, impedindo a limpeza da sala e quase te sufocando. Isto foi para mostrar-te que a lei, em vez de purificar com sua ação o coração, retirando dele o pecado, na verdade o revive, fortalece-o e o faz crescer na alma, ainda que seja descoberto e proibido, pois não dá força para que seja subjugado. Em seguida, prosseguiu o intérprete, observaste a jovem borrifar água na sala, podendo assim limpá-la com facilidade. Isso é para demonstrar-te que quando o Evangelho entra no coração, trazendo com ele sua influência suave e inestimável, então, da mesma forma como viste a jovem fazer baixar a poeira ao borrifar água no chão, o pecado é conquistado e subjugado. A alma é purificada pela fé, tornando-se consequentemente apta para que o Rei da Glória a habite. Vi ainda em meu sonho que intérprete tomou Cristão mais uma vez pela mão e o levou a um quartinho, onde havia 2 criancinhas sentadas, cada qual em sua cadeira. O nome da mais velha era Paixão e o da outra, Paciência. Paixão parecia muito insatisfeita, mas Paciência era muito calma. Então Cristão perguntou: qual a razão do descontentamento de Paixão? Seu tutor quer que ela espere pelas melhores coisas, que virão no início do ano que vem, mas Paixão as quer agora. Paciência, porém, concordou em esperar, respondeu o intérprete. Vi então que alguém se aproximou de Paixão com um saco contendo um tesouro, que depositou a seus pés. Ela o pegou e se alegrou, rindo zombeteira de Paciência. Continuando a observar, vi que Paixão logo esbanjou tudo, ficando com nada além de farrapos. Cristão pediu à intérprete: explique melhor o que observei. Essas 2 crianças são simbólicas: a paixão dos homens por este mundo e a paciência dos homens para aguardar o mundo que há de vir. Como viste, Paixão quer tudo agora, ainda este ano, isto é, neste mundo. Assim são os homens deste mundo. Querem ter todas as coisas reservadas a eles imediatamente e não podem aguardar até o ano que vem, ou seja, até o mundo futuro, para receber o bem que lhes cabe. O provérbio "mais vale um pássaro na mão do que 2 voando" tem para eles mais autoridade que todos os testemunhos divinos do bem do mundo que virá. Mas, como viste, Paixão esbanjou tudo rapidamente, e nada lhe restou senão farrapos. No fim deste mundo, isso acontecerá aos homens como ela. Agora vejo que Paciência é mais sábia, e isso por 2 razões, disse Cristão. Primeiro, porque espera pelas melhores coisas, e segundo, porque terá a glória para si, enquanto à outra nada restará senão farrapos. Ainda podes acrescer outra razão: a glória do mundo futuro jamais se esgota, mas as desta terra vão-se subitamente, disse intérprete. Paixão, portanto, não tinha motivo para rir de Paciência, apenas porque esta recebeu por último as boas coisas a ela reservadas, pois o primeiro precisa ceder lugar ao último, uma vez que também chegará a hora deste. Contudo, o último não cede o lugar a ninguém, pois não há quem o suceda. Aquele, portanto, que recebe primeiro o que lhe é reservado, prosseguiu o intérprete, deve ter oportunidade de gastá-lo, mas aquele que receber seu quinhão por último, tê-lo-á para sempre. É por isso que se diz do rico: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Percebo que é melhor não cobiçar as coisas mundanas, mas aguardar pelas que virão. Dizes a verdade. As coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, citou o intérprete. Apesar disso, como as coisas deste mundo e nosso desejo carnal são vizinhos tão próximos um do outro, e como as coisas futuras e o sentido carnal são tão estranhos um para o outro, as primeiras são rapidamente atraídas pelo mundano,
enquanto as segundas dele se distanciam. Em meu sonho, vi que intérprete tomava Cristão pela mão e o levava a um local onde uma fogueira ardia diante de uma parede. Uma pessoa permanecia ao lado do fogo, jogando sempre muita água na fogueira, tentando extingui-la. Mas, em vez disso, as chamas aumentavam e o calor se intensificava. O que isso significa? Perguntou Cristão. O fogo é a obra da graça forjada no coração. Aquele que joga água na fogueira para apagá-la é o diabo. Apesar disso, como viste, o fogo aumenta e se torna mais quente. Mas vou te mostrar o motivo disso. Tendo dito isso, intérprete levou Cristão atrás da parede diante da qual ardia a fogueira. Lá havia um homem com um vaso de óleo na mão que despejava continuamente no fogo, mas em segredo. O que isto quer dizer? Quis saber Cristão. Este é Cristo, respondeu o intérprete, que incessantemente mantém a obra iniciada em seu coração com o óleo da sua graça. Por meio dela, não obstante o que o diabo possa fazer, a alma das pessoas que a ele seguem continua cheia de graça. Mas viste também que há um homem atrás da parede para alimentar o fogo. Isto é para ensinar-te que é difícil para aquele que é tentado ver como a obra da graça é mantida na alma. Vi também que intérprete tomou-o de novo pela mão, levando-o até um local aprazível, onde se erguia um majestoso palácio, belo de se admirar. Cristão encantou-se com a visão. Ele também viu que, no terraço do pátio, caminhavam algumas pessoas vestidas de ouro. Podemos ir até lá? Pediu Cristão. Intérprete o levou, então, até a porta do palácio, onde havia muitos homens, todos desejosos de entrar, mas sem poder. Também havia um homem sentado a uma mesa a pouca distância da porta. Ele tinha um livro e um tinteiro diante de si, para anotar o nome daquele que poderia entrar. Cristão também viu muitos homens vestindo armaduras guardando a porta, determinados a ferir e a causar mal a qualquer um que tentasse entrar sem autorização. Cristão espantou-se. Por fim, quando as pessoas recuaram com medo dos guardas armados, Cristão notou um homem de constituição muito robusta aproximar-se do escriba e dizer-lhe: escreve meu nome. Isto feito, Cristão viu o homem desembainhar sua espada, cobrir a cabeça com um capacete e sair correndo em seguida em direção à porta, sendo atacado com disposição mortal pelos guardas armados. Mas o homem, sem se desencorajar, cortou e retalhou seus inimigos com mais fúria ainda. Assim, depois de receber e infligir muitos ferimentos naqueles que tentavam impedi-lo, conseguiu abrir caminho com sua espada e entrar no palácio. Então, ele ouviu as vozes daqueles que lá estavam, inclusive dos que estavam caminhando no terraço, dizendo: entra, entra! A glória que conquistaste a terás para sempre. E ele entrou, sendo vestido com as mesmas vestes de ouro dos que lá estavam. Cristão sorriu e disse: creio que sei o significado disso. Ora, então deixa-me ir até lá. Não, interrompeu o intérprete. Espera até eu te mostrar um pouco mais. Depois disso, poderás seguir teu caminho. Assim, uma vez mais, ele o pegou pela mão e o conduziu até um quarto muito escuro, onde havia um homem sentado dentro de uma jaula de ferro. Ele parecia muito triste, os olhos voltados para o chão, as mãos entrelaçadas, suspirando como se seu coração estivesse partido. O que isso significa? Perguntou Cristão. Intérprete mandou que conversasse com o homem. Quem és tu? Perguntou Cristão, dirigindo-se ao prisioneiro. Sou o que não fui, respondeu o homem. E o que foste? Insistiu Cristão. Fui um professor próspero e respeitado, tanto aos meus próprios olhos como aos dos outros. Achei que era justo a ponto de merecer a cidade celestial, e até mesmo me alegrei diante dos pensamentos de que ali chegaria. Sim, mas quem és tu agora? Indagou Cristão. Agora sou um desesperado, trancado nesta jaula de ferro.
sem poder sair. Oh, agora não posso mais sair. Mas por que estás agora nessa condição? Deixei de vigiar e de permanecer sóbrio. Afrouxei as rédeas das minhas volúpias. Pequei contra a luz do mundo e a bondade de Deus. Entristeci o espírito e ele se foi. Seduzi o diabo e ele veio até mim. Provoquei a ira de Deus e ele me abandonou. Meu coração está tão endurecido que não consigo me arrepender. Cristão voltou-se à intérprete e indagou: Mas não há esperança para um homem como este? Pergunta a ele, instruiu o intérprete. Não, rogo que o Senhor o faça, pediu Cristão. Intérprete assentiu e dirigiu-se ao homem. Então não há esperança? Deves ficar preso na jaula de ferro do desespero? Não, não há qualquer esperança. Mas por quê? Interpelou o intérprete. O filho do abençoado é muito misericordioso. Eu o crucifiquei novamente. Desprezei sua pessoa, desprezei sua retidão, considerei seu sangue algo profano, ofendi o Espírito da graça. Por isso desisti de todas as promessas, e agora restam apenas ameaças, ameaças terríveis, ameaças medonhas de condenação certa e indignação ardente que me consumirá como adversário. Em busca de que tu te reduziste a esta condição? Perguntou o intérprete. Em busca de que tu te reduziste a esta condição? Perguntou o intérprete. Das luxúrias, dos prazeres e dos ganhos deste mundo, cujo usufruto me proporcionou grande deleite. Agora, porém, todos eles mordem-me e roem-me como um verme de fogo. Mas não podes arrepender-te e mudar? Disse o intérprete. Deus me negou o arrependimento. Sua palavra não me encoraja a crer. Foi Ele mesmo que me trancou nesta jaula de ferro. Nem mesmo todos os homens do mundo poderiam me libertar. Ó eternidade, eternidade, como posso enfrentar o sofrimento que encontrarei na eternidade? Intérprete dirigiu-se a Cristão e lhe disse: Que te lembres do sofrimento deste homem e que seja um aviso perene. Isso é aterrador, exclamou Cristão. Deus me ajude a vigiar e a permanecer sóbrio, e rogo que eu possa evitar a causa do sofrimento deste homem. Mas, Senhor, já não é hora de eu retomar meu caminho? Espera que eu te mostre uma última coisa, e então poderás seguir tua senda. De novo, ele tomou Cristão pela mão e o levou a uma câmara, onde um homem se erguia da cama, e enquanto vestia suas roupas, tremia e fremia. Por que este homem está tremendo tanto? Inquiriu Cristão. Intérprete pediu então que o homem respondesse a Cristão. Essa noite, começou ele, enquanto eu dormia, vi em meus sonhos os céus ficarem muito sombrios. Os relâmpagos e trovões eram terríveis e me deixavam agoniado. Em meu sonho, vi as nuvens se estirarem de um modo incomum e ouvi o alto som de uma trombeta. Vi, a seguir, um homem sentado numa nuvem, servido por milhares de seres celestiais, todos envoltos em fogo chamegante. Ouvi então uma voz dizendo: Erguei-vos, ó mortos, e vindes para o julgamento. A esse comando, as pedras se partiram, as tumbas se abriram, e os mortos de lá saíram. Alguns estavam muito felizes e olhavam para cima. Outros, porém, buscavam esconder-se sob as montanhas. Daí viu o homem sentado na nuvem abrir o livro, prosseguiu ele, e ordenar que todo mundo se aproximasse. Contudo, por conta das chamas que o envolviam, uma distância conveniente era mantida entre ele e a multidão, do mesmo modo como acontece entre o juiz e os prisioneiros no tribunal. Também ouvi a proclamação aos que serviam o homem sentado na nuvem: Ajuntem o joio, a palha e o restolho, e lancem tudo no lago de fogo. E imediatamente abriu-se o abismo sem fundo, bem abaixo de onde eu estava. Do abismo jorravam brasas em fogo e fumaça, e sons hediondos. Às mesmas pessoas se disse: Recolham trigo no meu celeiro. E com isso vi muitos serem erguidos e levados às nuvens. Mas eu fui deixado para trás, fiquei. Também tentei me esconder, mas não pude, pois o homem sentado na nuvem me observava. Meus pecados também me vieram à mente. Minha consciência me acusava de todas as formas.
Depois disso, despertei. Mas o que foi que o deixou com tanto medo nessa visão? Perguntou o cristão. Ora, achei que o dia do julgamento havia chegado e que eu não estava preparado. Mas o que mais me aterrorizou foi o fato de os anjos terem escolhido muitos e me deixado para trás. Também o poço do inferno abriu sua boca exatamente onde eu me encontrava. Do mesmo modo, minha consciência me afligiu. Finalmente o juiz me vigiava, demonstrando indignação em seu semblante. Intérprete dirigiu-se então a cristão. Refletiste sobre todas essas coisas? Sim, e elas me inspiraram esperança e medo. Bem, tem tudo isso em mente para que seja como um aguilhão em seu flanco, instigando-o adiante em seu caminho, aconselhou o intérprete. Assim, Cristão começou a cingir seus lombos e a preparar-se para a jornada. Intérprete se despediu falando: Que o Consolador esteja sempre contigo, bom cristão, para guiar-te no caminho que leva à cidade. E ao tomar o caminho, Cristão recitou: Aqui vi coisas raras que me deixaram boquiaberto, coisas agradáveis, terríveis, coisas que me deixam certo daquilo tudo que estou a empreender. Deixa-me refletir sobre elas e compreender por qual propósito me foram mostradas e que dão ao Senhor bom intérprete minha eterna gratidão.